Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Gilmacy Santos, do PRB. É sempre um prazer conversar com o senhor no estúdio da TV Assembleia SP. É um prazer, deputado. Prazer meu, Jorge. Embora faça um pouquinho de tempo que a gente não aparece, né? Pois é, vamos prestar contas de mandato. O deputado Gilmacy Santos disse que continua percorrendo esse estado, mesmo depois de passadas as eleições municipais. Qual é o ânimo que o senhor tem observado aí no eleitor paulista, nos paulistanos, aqui na capital também? O senhor que roda esse estado todo, deputado? O ânimo que nós temos observado, Jorge, é o que nós temos visto na própria eleição, agora de 2016, né, o comparecimento das urnas dos nossos eleitores. Você vê que o índice de abstenção, a cada eleição que passa, tem crescido. Então, nós temos sentido aí na rua realmente um grande desânimo das pessoas em relação à política de uma forma geral. E eu acho que a maneira da gente mudar isso, de tentar trazer os nossos eleitores de volta para participar da vida pública, das eleições, da política propriamente dita, é estando próximo e tentar mostrar de maneira diferente, talvez até daquilo que tem sido apregoado por aí, que a política já é um caso perdido. Não é. O nosso país enfrenta aí problemas difíceis, são problemas políticos, e que só vai se resolver através da política. Então, mas se não tiver a participação do povo, da população, dos eleitores, dificilmente a gente vai conseguir resolver. Sim, mas como mudar esse estado de ânimos? O que o senhor percebe no eleitor? Já que ele diz que a política não resolve, e é a política que muda a vida das pessoas para melhor, se a política não resolve, como resolver? Como resolver, eu acredito que seja, talvez, o que aconteceu nessa última eleição. Muitas pessoas aí que estão antigas na política, prefeitos, vereadores, lideranças antigas, foram tirados fora dessa eleição. Sim. Então nós vimos aí muita renovação. Sim. Então eu acredito que vai por aí. Vamos renovar. Se o que nós temos aí não está dando certo, vamos renovar, vamos colocar novas lideranças, novos vereadores, novos prefeitos, deputados, enfim. Vamos renovar, vamos tentar na renovação. E como conclamar as pessoas a ingressarem na política? Eu falo aqui, porque eu tenho em tela algumas informações do PRB, o partido do deputado, PRB jovem, que elegeu um grande número aí de representantes, sejam vereadores, prefeitos. O que falar para essa juventude para ingressar na política? Com que, digamos assim, apelo o senhor faz para essa juventude para mudar esse estado de coisas? Primeira coisa, os jovens eles têm que começar a se interessar pela política, né? Nós temos aí uma juventude hoje que não se interessa mais. Aqueles poucos que ainda se interessam hoje, acho que de maneira equivocada, isso aqui não é uma crítica, mas acho que é uma constatação, os jovens que nós vemos hoje participando da política de maneira equivocada, com quebra-quebra, com violência, não é participar no debate, votando, colocando os seus nomes para disputa. Política é o embate de ideias, de ideias, não entre pessoas, mas de ideias. Vamos debater as ideias. Se você não concorda com a minha ideia, traz a sua e vamos debater, e vamos levar isso para o eleitor, vamos levar isso para as pessoas decidirem. É isso que tem que se fazer. E os jovens precisam participar. Nós vemos hoje em dia os jovens muito alienados em relação à política, né? Eu não sei se é por causa da descrença, eu não sei o que acontece, mas os partidos, nós políticos, temos que criar alguma coisa para que a gente possa trazer a juventude de volta, para começar a militar nos partidos, votar, debater, trazer ideias, enfim, eu acho que o caminho é esse. Deputado, no passado, lá nos anos 60, 70, se falava que o inimigo era a ditadura. Então, muitos jovens ingressavam na política com o discurso para afastar a ditadura, para retornar a democracia e eleições livres. Hoje nós temos essa liberdade, eleições livres, e as pessoas não comparecem, principalmente os jovens, não comparecem às urnas, ou seja, estão deixando a política de lado. Será que a gente está precisando de um inimigo comum para que todos conclamem e votem a fazer disso uma democracia representativa? Qual seria esse inimigo comum, né? Nós precisamos descobrir esse inimigo comum. Pois é, deputado. Tomara que não seja a ditadura novamente. Não, pois é. Mas muito se fala quando a escolha não é pela democracia, ou seja, pelos nomes da política, os aventureiros, aí sim se correm mais riscos, né? Essa é a dificuldade. Sim, mas se os jovens, essa população de bem, de uma forma geral, não começar a participar, nós vamos conter e continuar o que nós temos aí. Essa aqui também, vou dizer, não é crítica, nós estamos aqui num papo e vamos falar. Nós temos hoje no Senado Federal. O Senado Federal é um Senado antigo, são os senadores que estão lá
a média de idade de 70 anos. Mas não é a casa dos senhores, vamos dizer assim, pessoas que já foram experimentadas, já passaram pela Casa do Povo, pela Câmara dos Deputados, já foram governadores, já foram prefeitos, ou seja, a experiência, são 81 Mas senadores. a experiência não tem trazido o resultado que a gente desejaria que viesse. Então, eu também acredito que é hora de renovar. Vamos botar. Nós temos lideranças jovens, né? Senador a partir de 35 anos. Nós temos lideranças jovens aí que acredito que chegando no Senado poderia renovar aquela casa, sim, novas ideias, novos projetos e tentar melhorar. Então, eu acredito que é isso. As pessoas precisam participar mais da vida pública. Participar de partidos políticos, debater ideias, precisam fazer isso. Perseverar na política. Eu vou pegar um exemplo aqui do seu partido, um senador eleito pela cidade do Rio de Janeiro, que depois de São Paulo é a cidade mais concorrida, seria a joia da coroa em termos de prefeituras, né? Pela visibilidade, pelo orçamento, pela população. 1.700.000 votos para o senador Crivella, que aos 59 anos chega à prefeitura do Rio de Janeiro. O que falar dessa vitória, desta renovação, deputado? É uma vitória histórica, né? Já visto que até o senador e agora prefeito eleito do Rio de Janeiro sempre fez história. Ele foi o primeiro senador reeleito da história do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na sua história de política, não alternava. Nunca tivemos um senador reeleito. O Crivella foi o primeiro senador reeleito, e agora essa vitória maravilhosa para a Prefeitura do Rio, depois de algumas disputas, depois de disputar 7 eleições, né, entre o Senado, a eleição do Senado, a reeleição. Não, só na prefeitura é a terceira, né? Ele saiu em 2008, 2012, não logrou êxito e agora 2016. Eu acredito que... Sem contar as outras duas para o governo do Estado. Por isso, então, 2010, 2014. Por isso nós somamos aí 7 disputas, né? 7 disputas do Crivella. Mas isso é a perseverança. A perseverança. Ou seja, ganhar e perder faz parte do jogo. E eu acredito que o Crivella, ele tem aí, eu conheço pessoalmente, posso dizer que somos amigos. Eu acredito que o Crivella ele vai realmente suprir aquelas expectativas dos eleitores. Embora nós tivemos ali um índice altíssimo de abstenção, ele vai suprir sim as expectativas dos eleitores do Rio de Janeiro e vai surpreender, porque é uma pessoa séria, uma pessoa competente e comprometida sim com a coisa pública. É um republicano de verdade. Então eu acho que o Rio de Janeiro fez a escolha certa. E todos nós, o Brasil vai se surpreender com o Crivella. Com 60% dos votos válidos? 59, alguma coisa, 60% dos votos válidos. Sem contar que ele sofreu uma avalanche de críticas nas redes sociais e tudo mais. Eu acho que o que fizeram... Muito preconceito, né? O que fizeram com o Crivella foi uma tremenda covardia, né? É algo assim que a gente não pode dizer que pode fazer parte da política. Eu acho que a disputa de ideias, ideologia tem que ter, faz parte. Mas o que fizeram com o Crivella ali foi algo assim totalmente preconceituoso, injusto, criminoso, vamos dizer assim, criminoso, tentaram fazer, o que fizeram com o Crivella para tentar fazer com que ele não chegasse na Prefeitura do Rio de Janeiro. Sim. Deputado, também para colocar a visibilidade da cidade do Rio de Janeiro, de uma capital do porte do Rio de Janeiro, na tela do partido como uma vitrine, como pegar uma prefeitura que está arrasada nas suas finanças. Essa que é a questão. Como trabalhar sabendo que o cofre está vazio. Jorge, por isso que nós acreditamos que chegou o momento, não basta simplesmente você ser político para poder assumir um executivo hoje. Você precisa principalmente ser também gestor. Você precisa saber administrar. A gente, quando está em casa, quando o orçamento a gente cai, a gente consegue administrar e colocar a casa em ordem. Sim. Então, eu acredito que chegou o momento dos prefeitos, não somente o Crivella, mas final de semana reunido com alguns prefeitos, e a grita, a reclamação, o choro é geral. As prefeituras realmente estão todas elas praticamente falidas. Então, chegou o momento dessas pessoas que estão assumindo a prefeitura saber gerir realmente o que eles estão chegando à mão dele. E eu acredito que o Crivella, pelo que eu conheço ele sabe fazer isso e vai fazer com competência e vai mostrar
que é possível se fazer. E como mudar essa cultura de gastar mais do que se arrecada? No caso do Rio de Janeiro, não só da prefeitura, mas também do Estado, muito se contava com os royalties do petróleo. Quer dizer, o petróleo está lá embaixo, nas profundezas, 7.000 metros de profundidade, embaixo da lâmina d'água do Oceano Atlântico, e já contavam com esse dinheiro. Já estão gastando já antes. estavam gastando por conta, deputado. Eu acho que é o seguinte, tem que se fazer valer. Nós temos muitas leis no Brasil que estão aí, mas não são aplicadas. Sim. Eu acho que está na hora de começar a aplicar a lei de responsabilidade. Né? A PEC dos gastos, por exemplo, a proposta de emenda constitucional 241, que agora é a PEC 55 do Senado, é uma delas. É uma delas. E exigir que os prefeitos, os governadores venham cumprir realmente a lei de responsabilidade fiscal. Porque só está no papel, mas não se cumpre, então a pessoa pode gastar. E depois ela não paga por isso. Então, acho que nós precisamos começar a cumprir as nossas leis. Aí a gente vai começar a melhorar o nosso país. Pois é, deputado, mas para melhorar o país não é necessário que haja uma injeção de ânimo nas pessoas, um certo grau de otimismo. O senhor estava falando aqui, inclusive, dessa intransigência que se verifica. O senhor que roda esse estado todo. Falávamos, inclusive, antes da gravação do programa, da invasão do plenário da Câmara dos Deputados, né, por conta aí de alguns manifestantes que foram pedir a volta dos militares. O senhor lembra que acabamos de falar sobre isso aqui, sobre a questão da volta dos militares e um inimigo comum que conclamava na época, nos anos 60, 70, a juventude a também ir para as ruas e também fazer política, né? Não está faltando um pouco de respeito também? Ordem? Eu acredito que sim. Não é simplesmente ir para a rua, simplesmente por ir. Você tem que ter primeiro um objetivo, você tem que ter primeiro um ideal, para você ir na rua, você saber o que você está reivindicando. Mas muitas vezes, quando você vê essa juventude de ir para a rua, eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo ali. Infelizmente, a realidade é essa. A maioria vão ali porque estão recebendo uns 30, 40, 50 reais por dia para se fazer aquela manifestação. Então, não é por aí que nós vamos mudar a história do nosso país, não é por aí que nós vamos mudar a política, não é por aí que nós vamos melhorar essa situação. Falta memória também, deputado, porque quem vai invadir um plenário da Câmara dos Deputados talvez não tenha vivido os tempos de chumbo, né? O tempo da ditadura, né? Não tenha vivido e talvez não conheça a história, né? Não se interessaram pela história da ditadura. Conhece por ouvir falar, mas nunca pararam realmente para ler alguma coisa, para falar realmente alguma coisa sobre a ditadura. Ah, teve a ditadura, mas talvez nem sabe nem o que quer dizer, o que significa, o que significou a ditadura. Então, acho que falta memória, sim. Mas aí é a falta de engajamento político da nossa juventude. Porque o jovem que realmente ele vai se engajar no movimento político partidário para valer, então ele vai conhecer a história, ele vai buscar a memória, ele vai buscar realmente o que aconteceu no passado para ele poder conduzir o seu presente e o seu futuro. Então a maioria, infelizmente, a maioria que nós temos visto na rua não tem memória, não tem história, não conhece a história. Falta essa massa crítica. O que se fala para essa juventude que hoje está no seu partido, por exemplo, o PRB, que inclusive elegeu diversos vereadores e prefeitos. Aliás, o partido cresceu, né? Mais uma vez. Cresceu, né? São quantos aí, deputado, vereadores? 1.622 vereadores eleitos no Brasil, contra 1.207, né? Sim. Na eleição passada e... prefeitos também, mais prefeitos, 106 prefeitos. 106 prefeitos com 79 no 79 passado. na eleição de 2012. Sim. Então houve um crescimento. Não foi o ideal, mas houve um crescimento. Um partido ainda, né, nem adolescente, né, criança com 10 anos, 12, 11 anos de idade. Sim. A gente está começando a criar a nossa própria história. Mas isso vai muito dessa consciência. Nós temos o nosso PRB Juventude, nós fazemos congresso, fazemos aí debates, mostrar realmente que a juventude precisa participar, mas de maneira responsável, com sabedoria, com coerência e com inteligência, né, para poder mudar. É através da juventude, é através do debate que nós vamos mudar, mas não através da baderna, né? A baderna, infelizmente, as pessoas têm confundido o debate, o movimento com a baderna, e não vão. Né? Bom diálogo, o debate de ideias, né? O debate de ideias. Aí, infelizmente, ao invés de melhorar, a gente acaba piorando o que está por aí.
Por falar no crescimento do partido, eu gostaria de conversar com o senhor também sobre reforma política, deputado. Muito se fala aí em mudar as regras do jogo, parece que aquelas coligações partidárias vão desaparecer. Há também que se fala em cláusula de desempenho. Alguns partidos, algumas agremiações, alguns partidos menores podem desaparecer nas próximas eleições. Como é que o senhor vê essa proposta que está aí entabulada? Se não me engano, é PEC 39, parece estar no Senado. Não estou me lembrando agora o nome dessa PEC. Mas, Jorge, a reforma política, ela se fala, todos os anos, após uma eleição, se fala uma reforma política. Há muitos anos que eu ouço falar em reforma política e ela não vem, uma reforma para valer. Uma reforma como deve ser feita de verdade. Nós temos aí remendos políticos, né? Remendos no sistema eleitoral. A cada eleição você tem alguma coisa nova, mas que acaba, ao invés de ajudar, piora o sistema eleitoral. Então, essa reforma ela tem que ser feita assim, de maneira urgente, de maneira responsável, uma reforma ampla, para que a gente possa mudar essa maneira que está aí hoje. Porque se não mudar, eu acho difícil a gente mudar também o que nós temos por aí. E a clima, para se falar em reforma, quando o país vê a economia deprimida, a gente vê o PIB do ano passado em queda, 3,8%. 2014 já estava 0,1%, já estava, digamos assim, estagnado. 2015 foi terrível, 2016 também a economia muito mal, os impostos em queda, a arrecadação dos estados, do governo federal, dos municípios. A gente estava falando sobre isso. É difícil falar em investimento quando o cofre está vazio, a terra está arrasada. Sim, mas eu acho que a reforma política não atrapalharia em nada, nem mudaria muito o nosso sistema fiscal, enfim, mas eu acho que não alteraria muito o que está aí hoje. Eu acho que a reforma política caberia nesse momento, sim. Mudaria muita coisa do que está aí. Eu acho que nós estamos torcer agora para que esse governo que está aí acerte e consiga mudar. Nós estamos chegando aí hoje já com quase 12 milhões de brasileiros desempregados. Então, eu acho que a reforma política poderia até ajudar, porque nós teríamos mais partidos comprometidos. Porque hoje, a verdade é, nós temos hoje aí 30 e poucos partidos. 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, deputado. 28 com assento na Câmara dos Deputados. Ou seja, tem direito aos recursos do fundo partidário e tem espaço na propaganda no rádio e na TV. E eu tenho uma informação, eu não me lembro agora o número exato, mas parece que nós temos lá mais de 30 protocolados esperando deferimento para se criar mais 30 partidos. Então, se não fizer uma reforma política, daqui uns dias nós não temos mais 30 partidos aqui. Como é que nós vamos sobreviver? Organicamente constituídos não tem, né? Não tem como você sobreviver. E nem o eleitorado consegue ver diferença de um para o outro. Não tem como se fazer uma política séria, porque a verdade temos que ser dita. Nós temos muitos partidos aí que, infelizmente, são um balcão de negócio. Janelas de transferência. Janela de transferência, criado somente para receber o fundo partidário, para ter o seu tempo de televisão, para quando chegar a eleição majoritária poder negociar cargos, negociar isso e aquilo outro. Então é difícil. Então acho que tem que haver restrição, sim. Lógico, nós vemos democracia, nós precisamos dos partidos. Sim. O partido consolida a democracia. Mas eu acho que não é por aí. Nós temos que rever, e a reforma política ela é urgente, precisa ser feita, sim, urgente. A gente falava também, deputado, sobre a questão da PEC dos gastos, né? Do teto dos gastos. O governo, no orçamento, tinha um déficit de 170 bilhões para ser coberto e colocou esse ano, que é atípico, como se fosse o teto, ou seja, dos próximos 20 anos a gente vai esbarrar nesse teto, não pode gastar mais do que isso. Como é que o senhor vê uma proposta como essa, quando na verdade a economia é deprimida, com 12 milhões de desempregados, não seria o tempo do governo fazer mais investimentos, principalmente em infraestrutura, haja vista que o consumo das famílias tem caído por conta desse desemprego? E eu entendo, no meu pouco conhecimento, que nós só vamos resolver o problema dessa recessão através do consumo. Como se vai criar emprego? Como criar emprego? Se a pessoa não está consumindo. Então, nós temos que incentivar o consumo de maneira responsável, sim, não da maneira que foram feitas via crédito, alguns tempos atrás, mas incentivar o consumo. Porque se há o consumo, a indústria vai poder produzir. Automaticamente, o comércio vai poder abrir vagas. Mas não fica um jogo de empurra? Se espera que o governo faça investimento e o governo não tem dinheiro para fazer investimento. O empresário também não investe porque espera um bom ambiente de negócio. E as famílias também não consomem porque temem o desemprego futuro, deputado. Aí é complicado, mas alguém tem que dar o primeiro passo. Sim. E se é o primeiro passo?
é do governo, que o governo dê esse primeiro passo. Nós temos que ter aí o governo, que está faltando, vamos ver, acreditar que o Temer seja esse governo que vai fazer isso, que não vai pensar somente em grupos, enfim, Sim. mas que seja aquele estadista que nós estamos esperando que chegue no Brasil há muito tempo, que não pense em grupo, mas que pense realmente em fazer o melhor para o Brasil, que não vai pensar em popularidade, mas sim fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é um remédio amargo, mas que vai curar, então que se dê esse remédio amargo. E as pessoas vão reclamar um pouquinho, mas daqui a pouco você vai ver o resultado que é bom. Então precisa fazer o que tem que ser feito. O governo tem que fazer a parte dele, o primeiro passo é o dele, então que se dê o primeiro passo, Jorge. Eu vou dessa forma. Ou seja, o senhor observa a interinidade no governo Temer como satisfatória para se empreender reformas, tal e qual foi Itamar Franco? Sim, eu acho que... Vamos rememorar a cabeça do jovem lá em 92, quando houve o primeiro impeachment do Collor. Ele que diz aí, fala para todos, a gente ouve isso, que ele diz que não é candidato à reeleição. Sim. Então, eu acho que não está preocupado no que o nome dele ser aprovado ou não. Então, eu acho que ele deveria fazer o que tem que ser feito, sim. Aplicar o que tem que ser aplicado para que a gente mude essa situação que nosso país está vivendo, que está complicado. Desemprego, arrecadação caindo. Alguns estados sequer estão pagando os servidores. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, inclusive teve problema recentemente, confronto na porta da Assembleia Legislativa entre servidores que não recebem seus salários. E eu acho que isso é uma tendência, isso que é uma tendência. Viajando e conversando com algumas pessoas no nosso interior de São Paulo, muitas cidades aí estão tendo esse problema. Os prefeitos estão enviando projetos para a Câmara para diminuir o salário, gratificações dos servidores. Então está tendo a própria cidade de Cotia, a cidade da gente lá, houve invasão também lá da Câmara Municipal, porque é um projeto lá para que isso aconteça. Então isso é uma tendência, porque se não isso acontecer, as prefeituras não vão conseguir pagar o funcionalismo, não vão conseguir pagar o 13º, e o ano que vem também a tendência é que eu acredito que o ano que vem essa arrecadação não vai crescer de maneira substancial. E é possível fazer mais com menos? Eu provoco o deputado porque antes do início da gravação do programa falávamos do orçamento que está aqui nessa Casa de Leis, que nominalmente parece o mesmo do ano passado, mas se a gente colocar a inflação, ele ficou 7% menor, em torno disso, deputado. Inclusive, 7% é o quão menos vai receber a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, né? Uma queda aqui nas receitas da Secretaria, 6,94% para ser mais preciso, caindo de 211 milhões para 197 milhões. É pouco para fazer para uma secretaria que já recebe tão pouco orçamento, é um dos menores, né? Eu acredito que os governos, de uma forma geral, o estadual, os municipais, eles acham que tem a visão equivocada em relação ao esporte. O esporte é um grande instrumento social que dá para se fazer muito pela população. Sim. O esporte, você vai conseguir tirar a juventude da rua, você vai conseguir evitar que muitos jovens que estão hoje de maneira com a mente vazia, a deriva... Sendo cooptados pelo tráfico de drogas, então, por exemplo? Se você não tem uma ocupação, no nosso tempo, você é um grande jogador de futebol, que eu sei, você é um craque. Digamos. Nosso tempo, nós tínhamos os nossos campinhos nas nossas vilas, as quadras, improvisávamos na rua o nosso campinho para todo domingo à tarde, todo dia à tarde, depois da escola, jogar o nosso futebol. Então, nós não víamos tantos jovens envolvidos com as coisas que se envolvem hoje. Sim. E os governos... Gastava energia no esporte, no né? esporte, né? No esporte, no lazer. E os jovens hoje não têm isso, então eles vão voltar para as drogas. E o governo se equivoca em relação a isso, em aplicar um pouco do orçamento. Porque se aumentar o orçamento do esporte, com certeza, no ano que vem, ou daqui a 2, 3 anos, ele não vai precisar gastar tanto com a segurança, nem com o sistema penitenciário. Com saúde, né? Saúde, né? Porque ele o problema vai poder das drogas... diminuir o orçamento da Secretaria de Segurança e da Secretaria de Assuntos Penitenciários. Mas aí é uma ousadia do gestor público, ou seja, injetar mais dinheiro no esporte aí é que está, e depois promover economias aí em outras secretarias. É onde pode entrar novas ideias. Sim. Novas ideias. Um bom gestor com novas ideias e arriscar, fazer o que tem que ser feito. Porque se ficar com medo de fazer, se ficar preocupado, é porque a maioria, é uma frase que o nosso presidente nacional, licenciado, e agora ministro da Indústria e Comércio, que recebeu homenagem nessa Casa de Leis aqui, né? O mérito legislativo. Ele fala sempre nas suas falas, nas suas plenárias, ele diz o seguinte: porque infelizmente os nossos políticos,
eles estão preocupados não com as próximas eleições. E nós só vamos melhorar o nosso país quando tivermos políticos preocupados com as próximas gerações. Então há uma diferença das próximas eleições e das próximas gerações. Então você tem que ter alguém preocupado com a próxima geração, ele vai investir mais no esporte, ele vai investir mais no social. Esse é um estadista genial que está olhando para o futuro, não é, deputado? É verdade, esse é o estadista que está olhando para o futuro. Mas se a pessoa ficar preocupada com a próxima eleição, então eu não vou fazer o que tem que ser feito, eu vou fazer aquilo que vai fazer a minha reeleição. Deputado, muito obrigado por a sua entrevista, a sua conversa muito profícua. Volte mais vezes, é sempre um prazer conversar com o senhor. Sim, estaremos sempre à disposição, Jorge. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Gilmaci Santos, do PRB, e você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.